o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Que se cale todo nome perante esse nome. Que todos os reis da terra se curvem diante do Rei dos Reis. Que nada subsista além dele. Que ele seja maior que todos aqui na terra. Que diante dele nós sejamos apenas pecadores, dependentes dele. Que através dele nós reconheçamos o seu sacrifício por nós. E que através do seu nome tenhamos salvação. Nós estamos aqui para louvá-lo, para reconhecer quem Ele é em nossas vidas. Mas para isso precisamos reconhecer que nós somos pequenos, nós não somos nada diante dele. Que o seu nome é maravilhoso, que o seu nome é majestoso, que Ele é maior que tudo, porque Ele viveu entre nós, Ele morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
querido, santo e eterno Deus. O seu nome é poderoso, o seu nome é majestoso. No seu nome pessoas já foram curadas, já ressuscitaram, já tiveram a sua história quebrada e recomeçada. E por tudo isso nós te louvamos nessa manhã. O Senhor é Deus. E essa é a razão de nós estarmos aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, com a nossa razão e com a nossa emoção, com tudo que nós somos e temos. Alguns de nós viemos felizes para celebrar, outros talvez tristes, aflitos, angustiados, mas todos estamos aqui, Pai, para receber o seu toque, a sua bênção, ouvirmos a sua palavra. E nós queremos te suplicar a Ti, que está aí no seu trono, no centro do universo e pode todas as coisas, que o Senhor abençoe cada um dos seus discípulos que vieram aqui, a cada adorador que sinta o seu toque, o seu amor e o seu Santo Espírito a nos dirigir, coletivamente como uma comunidade, também individualmente, cada um de nós como uma pessoa. Abençoa, Deus, a cada um dos seus filhos que estão aqui. Nós te pedimos e já te agradecemos, porque estamos recebendo essa bênção. Em nome de Jesus, amém. Obrigado aos músicos por nos dirigirem nesse louvor. Você que nos assiste de algum lugar, também seja bem-vindo a esse momento. Tente não somente assistir, mas participar com o seu coração. E um lembrete: nada substitui estarmos juntos para adorarmos a Deus. Nada substitui esse momento de comunhão entre irmãos. É possível que alguém esteja doente, ou num hospital, em algum lugar que não tem acesso a uma comunidade de fé. Então você é bem-vindo para participar com a gente e participar não só passivamente, mas ativamente com as suas orações, com a sua entrega, com a sua devoção ao nosso Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Um assunto muito importante Deus quer transmitir a nós nessa manhã. Eu os convido para nós abrirmos as Escrituras Sagradas em no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Talvez você nunca tenha pensado nesse texto, talvez nunca tenha se deparado profundamente com ele. Vamos ler. Eclesiastes 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. É melhor ir a um funeral do que a uma festa. Do ponto de vista de construção, de sabedoria e de reflexão sobre o significado da vida, é mais negócio ir a um funeral do que a uma festa. Do ponto de vista de descobrir o sentido da vida, vale mais a pena ir a um funeral. E talvez esse seja uma das vantagens que eu tenho acerca desse assunto, de refletir sobre o significado da vida. Talvez essa seja uma das vantagens que eu tenho sobre a maioria das pessoas, porque constantemente sou convidado
a participar de funerais. Muitos funerais já participei. De bebês, de crianças, de idosos, mortes naturais, mortes por acidente, assassinatos e quase que todo tipo de funeral, e com os mais diversos tipos de família também, pessoas que são da fé, pessoas que não creem em Deus, pessoas de outras religiões. E, de fato, essa experiência pode nos ajudar e muito em nossa reflexão sobre o significado da nossa própria vida. E parece que as pessoas têm buscado, mesmo as pessoas que não seguem o caminho apontado pelas Escrituras Sagradas, têm buscado e têm descoberto, de fato, algumas coisas interessantes sobre o significado da vida na experiência do luto, ou de ver de perto a morte. E para nós reforçarmos isso, eu gostaria de que você refletisse 3 minutinhos em um vídeo que uma pessoa preparou, exatamente pensando nessa ideia. One day, I asked myself a question. What's the meaning of life? I mean, the true one. Complicated, I know. And I suppose you have asked yourself too. Then, I started to watch everything around me. Nature, animals, and mainly people. Every single person walking down the streets, going to work, to school, using a cell phone, listening to music, or just enough moments. Playing with their dogs, practicing some sport, creating things, dating. And I thought, what moves these people? Why do they do all these things? And after many observations, reflections, and so many conclusions, I was only satisfied with one. Death. Yeah, death. The meaning of life. It's a strong and shocking word, I know, but it clearly defines a lot of our actions. Why else will we do everything we do in this life? It's knowing that one day we will die which makes us appreciate what's around us and fight for it. It's knowing that we will die, that we love and forgive, smile and cry, that we dream. It's because we have hardly any time in the world and want to enjoy this precious time that we run towards our goals. Because of this, we fall into sorrow when another puts us farther away from the dream or from someone. There are things that really don't come back. Our time is counted and short, though it's never too late to start something or to start over. So, love, forgive, smile, cry, create, and enjoy. Stay together with someone you love. Do something good for the people. Because when all of this comes to an end and you're no longer here, what will remain? It will be just what you mean to the people, the value you had in the life of each person and the world, your actions. And even though you're not present, you will remain alive in the memory of each and every human being. Just think about it. Ontem eu recebi uma mensagem, e a mensagem dizia assim: nós gostaríamos de saber se existe
a disponibilidade da sua parte para participar de uma reunião na próxima terça-feira à tarde. É uma reunião onde queremos a representação de algumas pessoas. E duas dessas pessoas são um pastor representando os mais jovens e um pastor representando os mais antigos. E aí, a pessoa terminou a mensagem dizendo assim: você está sendo indicado para representar os pastores mais antigos. E aí, eu pensei, bem, eu acho que eu preciso calibrar mais a minha mente com a realidade da passagem do tempo. É isso. Pela primeira vez, eu vou representar agora os mais antigos colegas no ministério. E isso é algo que me toca muito, inicialmente me chocando e depois me trazendo para um senso de realidade e de responsabilidade. Quando você passa para os capítulos seguintes de Eclesiastes, aqueles que estão aí ainda com a Bíblia aberta, nós lemos Eclesiastes 7, verso 2. Eu não concordo com tudo que ele apresentou no vídeo ali, mas eu acho que é uma reflexão que vale a pena nós pensarmos e cada um de nós chegarmos às nossas próprias conclusões, ao olharmos para o final da vida, ao olharmos para a morte como uma possibilidade, como algo real, como algo que vai chegar para todos nós, a não ser que Jesus volte antes. Contudo, se Jesus voltar antes, então nós não precisaremos mais viver a vida no contexto no qual nós vivemos. Então, a oportunidade de fato é única. Eclesiastes 9, verso 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou no Hades, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há projetos. Eu gostei dessa reflexão do vídeo. Quando você olha para o final da sua vida, então você pode tomar um fôlego e pensar: eu tenho que tocar os meus projetos hoje, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, porque o meu tempo vai terminar. O meu tempo de oportunidade aqui nesse contexto do planeta Terra, mundo de pecado, vai terminar. Veja o verso 12 do capítulo 9. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Nós nunca sabemos qual será o tempo da calamidade. Em que momento acontecerá um acidente, uma doença, ou podemos não estar preparados para o momento em que as nossas forças começarem a diminuir. E nós não pudermos mais tocar os nossos projetos como nós sonhamos e gostaríamos. Então, o tempo está rodando. O tempo está rodando. Se você tem um relógio como o meu, você pode ver o ponteirinho aí, rodando, rodando. Esses 10 segundos que passaram desde que eu comecei a falar rodando já passaram e eles não voltam mais. É isso. É isso. Eu pergunto: qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida? Sabem, queridos amigos, a maioria das pessoas se acomoda com a mediocridade. Eu gostaria de afirmar a todos vocês aqui nessa manhã que a vida é muito curta para nós vivermos com mediocridade. E sabem, a zona de conforto é um inimigo. Zona de conforto é aquilo que me deixa satisfeito, é aquilo que nos deixa
satisfeitos, é aquilo que nos impede de enxergarmos os desafios, é o estado da mornidão. E no mundo imperfeito, o poder da esperança nos motiva a sermos melhores. No mundo imperfeito, nós precisamos da expectativa positiva para, pelo menos, mantermos o que nós conquistamos. Só cresce aquele que não se sente confortável. E é assim na nossa vida com Deus também. É assim em todos os sentidos da vida. É assim no casamento. É assim com a sua família, com os seus filhos. É assim na igreja. Só cresce aquele que não se sente confortável. Então, no mundo imperfeito, os problemas, eles são bênçãos para nós. Você sabe por que quando o ser humano pecou, Deus falou assim: Adão, a partir de agora, a terra vai produzir espinhos e pragas, e você vai ter muita dificuldade para conseguir o seu alimento. Você vai ter que suar muito para conseguir a comida para a sua família. Sabe por que Deus disse isso para Adão, e por que Deus fez isso com o nosso mundo? E o mundo sofreu uma mudança muito grande depois do pecado? Sabe por quê? Não foi castigo de Deus. Você tem isso no contexto de um juízo de Deus, sim, é verdade. Mas apesar dessas sentenças fazerem parte do juízo divino, elas fazem parte de igual maneira, ou em um nível superior, fazem parte da demonstração da misericórdia divina. No mundo imperfeito, a zona de conforto é simplesmente o pior inimigo que uma pessoa pode ter. Numa zona de conforto no planeta Terra, você não consegue nem enxergar o sentido da vida, quanto mais realizá-la. Então, as dificuldades são importantes para nós. A necessidade de suar é importante para nós. A necessidade de batalhar é importante para nós. Os problemas são importantes para nós. Os obstáculos, eles são muito especiais para nós. Como indivíduos, como família e como igreja. E você tem a palavra de Deus dizendo assim: em tudo dai graças. Só cresce aquele que não se sente confortável. Rubem Alves, ele disse: ostra feliz não desenvolve pérola. Ostra feliz não desenvolve pérola. E ao pensar na minha própria existência, de infância, adolescência, juventude, sonhos, luta, batalha para conquistar aquilo que eu gostaria, hoje eu me vejo em um outro momento da vida, porém lutando da mesma maneira. E eu penso, eu conquistei a maior parte dos sonhos que eu tinha. Quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já conquistei esses sonhos. Deus me deu todos eles. E aliás, quais são os seus grandes valores? Estudiosos da área de psicologia dizem que quando você acorda, as coisas que passam pela sua cabeça ali nos primeiros minutos, e depois quando você vai dormir, coisas que se passam pela sua cabeça antes de você pegar no sono, essas coisas têm que ver com os seus principais valores. Então, quero descobrir se você está com o seu coração centrado em Deus, se policie. O que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Quando você acorda, nos primeiros instantes. O que vem à sua mente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro? Eu não me sinto confortável hoje, tendo conquistado os sonhos que eu tinha. Eu penso, mas o que é que me tira do conforto? O que é que me tira da zona de conforto? Bem, no meu caso, a resposta é Deus. Deus é quem me tira da minha zona de conforto cada dia. Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele usa situações, porque
assim como eu aprendi, ele sabe, que se eu ficar na zona de conforto, eu me destruo. Eu me destruo como significado humano no planeta caído, até a volta de Jesus. Ostra feliz não desenvolve pérola. Existe uma atitude que nos deixa sempre fora da zona de conforto, e todo discípulo que conhece a vontade do Senhor terá essa atitude. Agora eu vos convido para nós abrirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e considerarmos uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Esse é um texto muito interessante, você tem aqui uma seção. E a parábola do verso 35 em diante, ela faz parte dessa seção. Mas antes de apresentar a parábola, eu gostaria de apresentar o contexto para você. Veja, Lucas capítulo 12, verso 16. Então lhes proferiu ainda uma parábola. Essa parábola, o que vem em seguida, faz parte do contexto da apresentação da parábola que vem a partir do verso 35, que é a parábola do servo vigilante. Mas para a gente entender bem essa parábola, vamos primeiro buscar compreender um pouco sobre o contexto. Aqui no capítulo 12, Jesus ele está reprovando a atitude de muitas pessoas. Ele está reprovando a atitude de uma pessoa que chega e que faz um pedido para ele, que tem que ver com a herança da família. E aí no verso 16, Jesus ele diz o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A partir do verso seguinte, Jesus ele se dirige aos seus discípulos, e ele diz assim: olha, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aonde está o foco da sua existência? Será que está nos alimentos? Será que está nas roupas? Será que está nas coisas? Se quando você acorda, vem à sua mente isso, né? Hoje eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho uma prova e tal. Se na sua mente vem o foco nas coisas, então essa advertência serve para nós. Olha, eu vos advirto, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, nem quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida... Aí quando Jesus fala agora, e traz a palavra vida pela segunda vez, ele está falando de significado da vida. Ele está falando de existência. O significado da vida e a existência vivida com significado é mais importante do que as coisas, o alimento, o corpo, as vestes e tudo que você possa construir. Eu pergunto, onde está o foco? Onde está o foco? Quando você vai num funeral, você vê, é mais ou menos a mesma coisa sempre. A única diferença é que alguns caixões são mais bonitos. E alguns cemitérios são mais arrumados do que os outros. Alguns têm mais flores naturais, mas todos estão ali deitados, friamente. Alguns vestem roupas
melhores, outros não, mas eles não podem ver nem sentir. É assim. Então, se eu ir para a academia e malhar com um fim em si mesmo nisso, ou com um sentido vão, que não tem que ver com o sentido da minha vida, então isso vai ser uma coisa vã. E a única diferença que vai trazer para mim vai ser, eu serei um cadáver mais pesado, ou menos pesado, né? No meu caso, mais pesado, né? Com mais músculos. Outras pessoas, menos pesado. Alguns cadáveres são mais, né? Uma forma melhor ali. O que adianta tanto cuidar da pele, se isso não fizer parte de um sentido para a minha vida? A única diferença que faz é, alguns cadáveres têm a pele mais bonita do que outros. E aí? Olha para esse momento, olha para você dentro do seu caixão, olha. O que você vê aí dentro? A vontade da sua vida, qual é? Ser um cadáver bem bonitinho? Cabelo lindo, um corpo o mais possível conservado. Queridos, Jesus Cristo, nosso Senhor, já disse, a vida, o significado da vida é mais do que tudo que a gente possa ajuntar e construir. Mesmo em relação ao nosso, olha aqui, ele diz aqui, o nosso corpo. Mas aí, se eu for para a academia, se eu correr, se eu comer, se eu beber, se tudo isso for um meio para eu atingir um fim que tem que ver com o sentido da minha existência, então, ok, está ótimo. Se não, servirá simplesmente para você ser um cadáver mais arrumado. Veja, os grandes cadáveres da história, olhe para eles. Como eles estão? Como? Queimados, despedaçados, esmigalhados. Qual é o seu foco? E aí vamos para a parábola que tem que ver com o centro da nossa mensagem essa manhã, Lucas capítulo 12, verso 35. Aí em seguida, Jesus ele conta uma outra parábola, e ele vai falar agora diretamente, dando instruções para os seus discípulos, e essas instruções chegam a nós hoje. Cingido esteja o vosso corpo, vestido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias, as vossas lamparinas, tochas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Os judeus dividiam o horário durante o dia em horas, começando às 6 da manhã na primeira hora, então o dia tinha 12 horas. A hora 1/10, a hora número 12, era aí às 6 da tarde. E depois, e à noite, a parte das 12 horas noturnas, eles dividiam em 4 vigílias. Primeira vigília, de 18 horas até as 9. Segunda vigília, de 9 a meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. A segunda e a terceira vigília são as mais difíceis de se manter acordado. Veja, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Esta parábola é para todo que se coloca como mordomo. Ou seja, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e seu Senhor, passa a ser mordomo, passa a ser discípulo de Jesus. Essa parábola é para todos os discípulos, a quem o Senhor irá confiar os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo assim como? Achar cuidando das coisas da casa do Senhor. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e embriagar-se. Vejam aqui um ponto de contato com a parábola anterior. A zona de conforto, o enjoy da vida, aproveitando sempre a vida. E uma pessoa, ela pode aproveitar a vida dessa maneira, ou ela pode estar na zona de conforto em qualquer situação social. Agora, é lógico que os ricos têm mais dificuldade com isso. Isso a Bíblia mesma diz. Que é mais difícil. Jesus disse, é mais difícil. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque a circunstância vai proporcionar para ele a oportunidade, se ele quiser, de viver a zona de conforto. Mais do que as outras pessoas. Contudo, todos podem usufruir essa oportunidade, mesmo na pobreza. Estar na zona de conforto. Mesmo. E não ligar para nada. Você tem algumas dessas pessoas que, por exemplo, vivem nas ruas, elas vivem assim. Na zona de conforto. Veja só o que Jesus diz para nós, para nos despertar e pensarmos sobre isso. Que não podemos ficar nunca na zona de conforto. Verso 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A parábola do servo vigilante. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você é um servo vigilante? Aí você diz assim: não, eu não sou um servo, eu não sou um obreiro de Deus, não, eu sou só um membro que aceitei a Jesus Cristo, sou só um membro da igreja. Pedro ele pergunta: Senhor, essa parábola é para mim ou para todos? Jesus fala: é para todo mordomo. É para todo que se tornou discípulo. O sacerdócio está na mão de todos os crentes. Ou deveria estar. Amigos, a vida é muito curta para nós vivermos com mediocridade. Jesus nos traz aqui a advertência. Não fique ansioso quanto ao futuro. Não se preocupe. A sua vida, ela será mais curta do que você imagina. Ela não será suficiente para você realizar todos os seus sonhos aqui. Então, se é servo do Senhor, coloque os seus olhos na vinda do Senhor. E faça da vontade dele o significado da sua vida, da sua existência. Vigiar. O que é vigiar? O que é vigiar? Eu fui pesquisar e buscar entender essa semana o que é vigiar. Eu encontrei algumas frases muito especiais. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja só. Este período não deve ser despendido em abstração, ou melhor, em abstrata devoção. Esperar, vigiar.
só se realiza plenamente com atento trabalho combinado. Livro Serviço Cristão, página 85. Vigiar tem que ver com vida de oração, com vida de comunhão com Deus, tem que ver com buscar a paz com todos, relacionamentos saudáveis, e tem que ver com trabalho para Deus. Deus poderia ter realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolver o caráter nosso, para que fosse semelhante ao de Cristo, é-nos preciso participar da sua obra. Pergunto, a obra de Deus aqui na terra serve às necessidades de quem? De Deus? Serve às necessidades de Deus? Não, irmãos. Serve às nossas próprias necessidades. Deus poderia salvar sem a gente. Deus poderia realizar a obra de salvação do mundo sem os seus servos aqui, sem nós. E agora um último pensamento que quero ler para vocês. Deve fazer-se na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros, e assim fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento. Ao repartirem o que de Deus receberam, firmar-se-ão na fé. A igreja que trabalha é a igreja viva. Irmãos, a igreja que trabalha é a igreja viva. Aí você pode dizer assim, mas eu não sei bem o que Deus espera de mim, eu não conheço os meus dons, eu não estou em nenhum ministério. E querer ficar na zona de conforto pela ignorância. Você entendeu o que Jesus disse na parábola? Ele disse assim, tem as pessoas que sabem qual é a vontade do Senhor e que não fazem, esses receberão muitos açoites. E tem os que não sabem qual é a vontade do Senhor. Por ignorância, não realizaram a obra do Senhor. O que Jesus está dizendo que vai acontecer? Esses receberão poucos açoites. Poderiam ter conhecido a vontade do Senhor, mas não quiseram. Eu pergunto, que tipo de servo de Deus você é? Que tipo de discípulo você é? Gostaria de te convidar nessa manhã para você ser um servo vigilante. A sua vida é mais curta do que você imagina. A minha vida é mais curta do que eu imagino. E aí? Podemos vivê-la com um verdadeiro sentido e significado, como indivíduos, e também como comunidade. A Bíblia vai falar dessa importância. E nós hoje votamos aqui a visão, a missão e a visão da nossa igreja para os próximos 5 anos. E nós estamos nos organizando, e agora em junho já vai completar 7 anos da nossa trajetória como uma comunidade. Crescemos bastante, saímos de 15 famílias e hoje nós somos próximos a 100 famílias. E que Deus seja louvado. Agora eu pergunto, quantos por cento são servos vigilantes? Irmãos, eu já disse isso aqui. É melhor ter um exército de 300 vigilantes do que de 30 mil na zona de conforto. Ou de 30 mil com 29 mil na zona de conforto. Esses 1000 não vão dar conta. Mas se você concentra em 300, eles dão conta. Porque é o poder de Deus que vale. É o poder de Deus que vale. Só quero passar alguns slides para você. Essa foto aqui me marcou essa semana. Uma foto tirada lá na Síria. Veja só esse pai. Suas crianças estão sorrindo. No meio da calamidade, ele encontra o sentido da sua existência e da sua vida. Vejam, as circunstâncias, elas não ditam o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência, o significado da nossa vida é maior do que as coisas. E aí Jesus diz assim, que a sua comida, o seu pão, não é primariamente o pão literal, mas é a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus. Ele se alimenta da vontade de Deus. É porque só se alimentando da vontade de Deus é que nós somos o significado da nossa existência em realidade.
podemos cumprir o propósito da nossa existência. Como pais, como maridos, como esposas, como filhos, sobretudo como filhos de Deus, apesar das circunstâncias ao nosso redor. E agora, vamos pensar coletivamente. Coletivamente, próximo slide. Qual é a missão que nós votamos hoje aqui? Todos vocês receberam para pensar e orar sobre isso durante a semana. A missão da nossa comunidade local é ser uma comunidade relevante na transformação de vidas, através de discípulos comprometidos com Deus, a igreja e a missão, visando alcançar pessoas favorecidas, sociocultural e ou intelectualmente de Manaus, raramente atingidas pelo amor do Evangelho. Manaus tem cerca de 400 igrejas adventistas, espalhadas por todos os bairros de Manaus. E a igreja aqui do Espaço Alfa, como conhecida a igreja do Alphaville, ela surgiu de um grupo pioneiro de 15 pessoas com essa visão. E nós estamos afirmando que a nossa visão continua para os próximos 5 anos, focada em uma parcela da sociedade que dificilmente tem sido atingida pelos métodos da nossa igreja nas últimas décadas, em toda a história da igreja adventista em Manaus. Portanto, isso é a missão dessa igreja local aqui. Então, os ministérios, os nossos eventos, eles trabalham visando esse público-alvo. Por quê? Porque Deus nos deu essa visão, Ele nos chamou para isso, como uma comunidade. E qualquer um de nós que não coadunar com essa visão, ou que tem outro chamado de Deus para a sua vida, então deve buscar meios para realizar o chamado de Deus para a sua vida, onde Ele te chamar. O chamado para uma coisa específica pode ser para a vida inteira, ou Deus pode te dar missões diferentes no decorrer da sua vida. Deus já fez isso comigo. Em um período da minha vida, eu tinha um foco, uma missão específica. Em outro período, outro foco, outra missão específica. Hoje, outro foco, outra missão específica. E eu não sei daqui a um mês, daqui a um ano, o que Deus vai me chamar a fazer. Mas você precisa ter esse chamado e vivenciar esse chamado. Senão você vai ser um peso morto onde você estiver. Então, a nossa missão é essa. E a nossa visão para 2022... que é uma visão para 5 anos, o nosso planejamento estratégico é para 5 anos, nós fizemos um em 2012, venceu em 2017, agora estamos estabelecendo outro para 2022. E a nossa visão, ela se divide em 3 partes, a primeira parte é ser, que a nossa igreja, a nossa comunidade, ser reconhecida como a igreja mais relevante da Ponta Negra. Por isso, a construção. Por isso, todo o serviço que nós colocaremos ali. Por isso, tudo que a gente vai fazer ali. Segunda parte da nossa visão. Ser reconhecida pela Igreja Mundial, dos Adventistas do Sétimo Dia, como um modelo discipulado para as pessoas favorecidas sociocultural e intelectualmente. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso chamado. Terceira parte. Ser reconhecida pela divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia, como uma igreja referência em preparo e envio de discípulos para missões. Essas são as 3 partes da nossa visão e nós vamos lutar para nós chegarmos nisso daqui a 5 anos. Existem parâmetros medidores que a gente vai medir isso e nós queremos chegar em 2022 nisso. Eu pergunto para você, você já encontrou o chamado da sua vida? Já recebeu esse chamado, está vivenciando isso, está vivenciando o sentido da sua existência, como indivíduo, como família e como comunidade. Numa comunidade, está vivenciando. Se Deus te chama a estar aqui com a gente e fazer parte conosco, que Deus dá esse sentido para você, então, seja bem-vindo. Essa é a comunidade do Espaço Alfa. Se Deus tem chamado para outra coisa, então faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Só assim nós seremos realmente plenos e felizes, cumprindo o propósito da nossa existência. Nós temos, para liderar os serviços, os trabalhos aqui da nossa comunidade local, líderes. Eu gostaria de chamar a Ana Rodar nesse momento, que representa o nosso Ministério de RH e Coaching
que treina os outros ministérios e que ajuda toda a comunidade a fazer parte do serviço da comunidade, eu vou convidá-la a, nesse momento, nos ajudar aqui, a pensarmos nos líderes que a nossa comunidade tem, para que todo mundo saiba como se envolver na obra, porque a nossa igreja é uma igreja viva, e nós queremos continuar vivos pelos próximos 5 anos, e vivos até cumprirmos toda a nossa missão. Amém. Bom dia, comunidade. Hoje, particularmente, é um dia muito feliz para mim, porque exatamente hoje faz 2 anos que a gente apresentou o Joaquim, que está ali agora, aqui para a comunidade. Então, é muito significativo esse dia para mim, e estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês é mais feliz ainda, porque quando eu entrei aqui há quase 7 anos atrás, a primeira vez, eu jamais imaginei que eu fosse fazer parte dessa comunidade dessa forma. Então, hoje é um dia muito feliz para mim, porque também amanhã completa 1 mês que nós fizemos o nosso primeiro encontro de líderes. E hoje nós estamos aqui porque, de uma forma simples, mas bastante simbólica, a gente gostaria de reconhecer esses líderes diante da comunidade e entregar a eles um certificado de participação dessa liderança e dessa construção que a gente faz aqui diariamente. Então, se você ainda não descobriu o seu talento, ou se você já descobriu, eu gostaria de te convidar a me procurar, ou a procurar a Tati e a Harin, que eu vou pedir que subam aqui, por favor, também, para que a gente possa juntos construir esse trabalho para a obra de Deus. A gente, inclusive, saindo um pouquinho do protocolo, eu quero dizer que nós temos ministérios precisando de pessoas para trabalhar, que estão nos procurando, precisando de gente para trabalhar. Um deles é o da Flávia. Então, a gente precisa de pessoas para trabalhar com a gente. Então, vem fazer parte desse time que a gente vai convidar agora para começar a receber os certificados. Eu vou pedir a Tati, a Harin, a Eliana também, que venha. Não sei quem mais vem com a Eliane. Fica de cá. A Cissa. E nós vamos começar a convidar aqui os líderes para virem receber os seus certificados. Antes disso, eu queria só dizer para vocês que no treinamento que a gente fez há 1 mês atrás, um dos propósitos desse treinamento era que nós começássemos a construir o jeito alfa de liderar. Então, todos os líderes definiram 10 atitudes, ou 10 comportamentos, ou 10 competências que têm que ser inerentes a todos nós que lideramos essa comunidade. Dentre elas, eu não vou citar todas, mas está aqui no certificado que vai ser entregue aos líderes. Dentre elas, a primeira e mais importante: buscar intimidade com Deus. E aí segue liderar pelo exemplo, ter organização, praticar a inteligência emocional, inovar e ter visão de futuro. E aí vão 10 comportamentos que nós vamos aqui nos comprometer. E aqui está escrito: ao aceitar, vale lembrar para quem não sabe que essas pessoas foram escolhidas, né? Então, fui escolhido para ser o líder do Espaço Alfa, e ao aceitar este cargo de liderança, me comprometo a perseguir sempre o objetivo de alcançar o jeito alfa de liderar. Então, eu gostaria de convidar aqui o Cassen, que é o líder dos anciãos e que é ancião e o primeiro ancião, né? E líder da equipe. Também gostaria de convidar o Roberto, que é o líder dos diáconos, e também a Márcia, que é a líder das diaconisas. Eu gostaria de convidar inicialmente essas 3 pessoas. E por que inicialmente essas 3 pessoas? Eles são responsáveis por liderar as maiores equipes, né? São 13 anciãos com o Cassen. No caso dos diáconos são 16, mais o Roberto. E das diaconisas são 18. Então essas pessoas lideram um número grande de pessoas. E nós vamos entregar a eles o certificado deles.
e juntamente com o de vocês, um envelope que vão certificados de todos os liderados de vocês. E aí eu quero pedir que vocês entreguem individualmente a cada uma dessas pessoas, reforçando o quão importante é o trabalho de cada um deles, reforçando o quanto eles fazem parte significativa desse processo. Então, em primeiro lugar, obrigado a vocês por esse trabalho tão significativo. Parabéns por terem sido escolhidos e sucesso nesses 2 anos que seguem de trabalho. Pastor, quer falar algo? E os liderados dentro do ministério de vocês, eles são líderes também da comunidade toda. Então, ancianato, os diáconos e as diaconisas, todos são líderes de trabalhos e de serviços dentro da nossa comunidade, e eles nos lideram em muitas iniciativas. Por isso que todos os anciãos, diáconos e diaconisas estarão recebendo o certificado nesse momento, através dos seus representantes aqui. E eu peço uma salva de palmas para todos eles. Eu vou pedir a vocês que fiquem, vão ficando aqui, né, pastor? E aí nós vamos chamando agora individualmente o Luiz Henrique, que é responsável pela tesouraria. Não sei se o Luiz Henrique está aí. Está vindo, já deu tchau ali. A Eliana, que já está aqui. A Lia. A Francisca ou Eliane Pimentel, mas é mais conhecida como Lia. Rogério, que é o líder de missões. Lia é responsável pelo ASA. Luiz Henrique pela tesouraria. Eliana pela secretaria. O Rogério por missões. Está vindo aí. Também a Kelly, que é responsável pelo Ministério da Saúde. Também Lilian, responsável pela Escola Sabatina. Raquel, responsável pelo Ministério Infantil. A Lidiane, responsável pelo Alpha Kids. A Flávia, responsável pelo Alpha Teens. A Jéssica, responsável pelo Ministério Jovem. A Suzane, responsável pelos Desbravadores. A Sabrina, responsável pelos Aventureiros. A Célia, responsável pelo Ministério de Intercessão. O Marcelo Loquete, responsável pelo marketing. O David, responsável pelo Ministério da Construção. A Soraya, responsável pelo Ministério de Música. O Jonatas, responsável pelo Ministério de Multimídia. A Eline, responsável pelo Ministério da Recepção. A Nara, responsável pela produção. O Wilton, responsável pelo Alpha Esportes. O Isaac, responsável pelo Alpha Bikers. E aí vocês estão vendo quanta coisa a gente tem aqui, né? A princípio, algumas delas bastante inovadoras, como o Alpha Pet, que é, vamos chamar o Renato para vir aqui também. A Fernanda, que é responsável pelo Ministério de Eventos. E além desses líderes de ministérios, nós temos também algo que é muito, muito importante para a nossa comunidade, que são os líderes de pequenos grupos. Nós temos muitos pequenos grupos na nossa igreja, a nossa intenção é ter cada vez mais. E esses líderes são igualmente bastante importantes e fazem um trabalho belíssimo, e por isso também queremos convidar essas pessoas que são líderes de PGs, que são a Adria, a Ana Carolina, o Benjamin Naveca, a Camila Cordeiro, o Cristiano Cordeiro, o Gustavo Queiroga,
a Kathleen Monique, o Markson Oliveira e a Tati, que já está ali, que é a supervisora de PGs, que também faz parte do nosso ministério. E além dessas pessoas, também o Aldinei, que é ancião e também líder de PG. O Márcio Ariza, que também é ancião e líder de PG. O Adilson Andrade Júnior, que é diácono e líder de PG. O Almir da Costa Rego, que também é diácono e líder de PG. A Adriana Silva de Oliveira Brandão, que é diaconisa e líder de PG. E a Geni Almeida de Oliveira, que também é diaconisa e líder de PG. Vale lembrar também que aqui nesse grupo de líderes, a gente tem líderes e líderes de PG que já estão aqui em cima, né? Que são a Eliana, a Lia, a Kelly, a Lilian, o Marcelo Loquete, o David, o Wilton, o Isaac e o Roberto, que além de líderes de ministérios, são também líderes de PG. E aí o nosso palco fica pequeno, né? Com tanta gente. E a todos vocês, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. E também o nosso compromisso aqui juntos, diante da comunidade, que nós juntos vamos perseguir e conquistar, se Deus quiser, esse jeito alfa de liderar, para que a gente possa fazer um belo trabalho aqui, para honra e glória do nosso Deus. E eu gostaria, antes de finalizar e antes de passar a palavra ao pastor Ricardo, eu gostaria de passar a palavra ao Cassen, para que ele faça uma breve homenagem ao nosso principal líder. Nós gostaríamos de presentear com uma pequena lembrança ao líder de nossa comunidade, agradecer ao pastor Ricardo. Pastor, somos muito gratos ao Senhor por conduzir esse processo de transformar a nossa comunidade, a comunidade do Espaço Alfa, em uma comunidade de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E assim conseguimos trazer pessoas para o reino de Deus. Uma pequena lembrança. Pastor Ricardo do Carmo Coelho, em gratidão e reconhecimento pela sua dedicação e liderança inspiradora na obra de Deus. Espaço Alfa, Manaus, 17 de março de 2018. Que Deus seja louvado. Quando olho para mim, eu lembro daquele verso que eu já li para vocês. Servo inútil, você está fazendo o que você deveria ter feito. Mas muito obrigado pelo presente. E, Ana, aqui está o seu certificado, viu? Eu quero pedir uma salva de palmas para a Ana. Obrigado, Ana, por nos ajudar a organizar e a motivar o trabalho dos líderes dos nossos ministérios. Agora, olhem só para todos aqui à frente. Como o palco é pequeno, a gente não trouxe todos os anciãos, os diáconos e diaconisas, senão ia ficar só metade também da comunidade aí, né? Então isso me traz muita alegria. A maior parte da nossa comunidade está envolvida, está muito engajada no trabalho de Deus. E por causa do peso que nós temos e da nossa preocupação com as futuras gerações, é que nós temos aqui em nossa comunidade um outro pastor, que é o pastor dos jovens, dos adolescentes, das novas gerações, pastor Hudson. Por favor, pastor Hudson, vem aqui também receber o seu certificado, porque nós não queremos que fique só na geração, em uma só geração, a geração dos adultos, mas esse certificado significa o compromisso da igreja, o investimento da igreja nas próximas gerações, para que tenham pelo menos o mesmo nível,
ou a nossa luta é para que tenha um nível maior ainda de compromisso com a obra do nosso Deus. Muito obrigado. Então, olha aqui para essas pessoas. Eles são das mais diversas áreas, dos mais diversos sistemas na sociedade, da área de educação, da área de saúde, da área da justiça. Você tem aqui muitos profissionais diferentes. Eu olho aqui e eu vejo empresários, eu vejo executivos, eu vejo gerentes de banco, eu vejo promotor, eu vejo médicos, eu vejo advogados, vejo estudantes. Então, é isso. Mas todos são voluntários na obra do Senhor Deus. E lá fora tem a sua luta, e tem a sua família, e tem o seu ministério também envolvendo o seu trabalho, que é o seu trabalho pessoal, seu ministério pessoal para Deus. Mas junto à nossa comunidade, compartilha da visão que nós temos e luta para que a nossa comunidade atinja os objetivos que Deus tem para nós. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são exemplos para toda a nossa comunidade. E deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já fazem parte de um ministério? Pode levantar sua mão? Bem alto. Isso. Olha aí que maravilha. Então, já a maior parte da nossa igreja, né, tem uma obra específica para fazer para Deus. E eu convido a você que ainda não faz parte, que faça parte. E você que já faz, seja mais comprometido ainda, se dedique mais. Lembre-se, aquilo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para onde você vai? Na sepultura não há sonhos, nem projetos, nem pensamentos. Eu vejo pessoas aqui na nossa comunidade que estão chegando, como o senhor Evandro, que eu conheci. Segundo sábado que ele está aqui, nos honra com a sua presença. Outras mais pessoas que talvez não tenha conhecido. Vejo aqui o Dr. Roberto Miquiles, seja bem-vindo também. E com a sua esposa, eu creio, eu não tive oportunidade de conhecê-la ainda. Mas essa aqui é a nossa casa. É um lugar para nós sermos felizes, servindo o nosso Deus. E há lugar para todos nós servirmos a Deus aqui, em nossa comunidade. Uma comunidade de amor. Posso orar com você? Vamos orar? Vamos nos levantar nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Querido Pai, ao pensarmos na nossa vida, nós sabemos, e quando a gente tem mais experiência, isso fica mais latente, a nossa vida é como um sopro aqui nessa terra. E se Jesus não voltar antes, todos nós estaremos com o nosso corpo dentro de um caixão. Ou seremos incinerados, ou esmigalhados pelas águas do mar ou de um rio. O fato é, Senhor Deus, nós não queremos viver a nossa existência para as coisas. Porque Jesus disse, a vida é mais importante do que a comida, do que a roupa, do que o próprio corpo. Ó Senhor Deus, dê-nos do pão da vida. Dê-nos a sua vontade, Senhor. Que o seu reino venha para os nossos corações, para as nossas famílias, para a nossa comunidade. Que o seu reino venha e que a sua vontade se faça, para que a nossa vida seja vivida com plenitude. Que a nossa existência seja vivida para a sua honra e sua glória, cumprindo os propósitos e sonhos que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor Deus, o chamado e a visão que o Senhor deu para nós como uma comunidade. Te peço as suas bênçãos que recaiam sobre cada um aqui individualmente, sobre as famílias e coletivamente sobre a nossa comunidade. Nós queremos daqui a 5 anos sermos a igreja mais relevante da Ponta Negra. Nós queremos alcançar aquelas pessoas que não vão às igrejas, aquelas pessoas cujo evangelho não foi comunicado ainda a elas. Senhor Deus, eis-nos aqui, cumpra-se a sua vontade entre nós. Nós queremos ser reconhecidos pela Igreja Mundial como um modelo de discipulado para pessoas difíceis de serem alcançadas.
pessoas que estão no topo dos sistemas da sociedade, que influenciam tantos outros, mas que são os mais difíceis de serem alcançados. Senhor Deus, nós estamos aqui, usa-nos para essa obra, e nós queremos ser uma referência na América do Sul de envio, de preparo de envio de missionários para outros campos, outros países do mundo. Ó Deus, essa é a nossa visão para 5 anos. Mas eu sei que ela ainda é pequena diante da visão que o Senhor tem para nós, dos sonhos que o Senhor tem para nós. Então, Pai, realiza todos eles em nós. Ajuda-nos a fazermos o nosso melhor com tudo que nós somos e que temos, para a sua honra e glória. Toma-nos, Pai, em suas mãos. Em nome, por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Bom restante de sábado.